Gravação iniciada. Boa tarde, vamos dar início à nossa sessão no dia 20 de outubro de 2020, às 14 horas. O primeiro item é o item 16, Mercofricom, é continuação do julgamento iniciado na sessão passada. Eu vou pedir para o apoio, convidar o patrono, Dr. Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, a ingressar na sala para a gente dar início. Ok, presidente, farei a convocação. Quem que saiu? Item 16 da pauta, doutor Antônio Carlos, seu processo Renan. julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Farei a convocação. Por favor, verificar mensagem privada no chat. 47 da pauta, doutor Carlos, seu processo. Cíntia, minha gravação já está comprometida, tá? Porque tá falhando o áudio, às vezes eu tô... O patrão já foi convocado, presidente. Obrigado. Então a sua fica valendo, tá? Boa tarde, doutor Antônio Carlos. Boa tarde. Só acompanhamento do senhor, né? A gente vai dar sequência ao julgamento iniciado na sessão de setembro. Eu vou colocar como que ficou a situação até então. Vista a conselheira Cíntia Helena de Campos, após leitura do voto do relator negando o provimento ao recurso voluntário, pediu vista a conselheira Cíntia Helena de Campos. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, doutor Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, OAB Pernambuco 27646. Cíntia, você tem a palavra, então. O relator, ele fez a leitura do voto dele, negando o provimento ao recurso voluntário. Sim, o pedido de vista foi para análise com relação à incidência do prazo decadencial, e eu verifiquei aqui que, conforme até bem relatado, a transmissão da declaração de compensação ela ocorreu em 26/4/2006, né? E uma vez que versa apenas com relação à aplicação da multa de ofício, e aqui, conforme relatado também, a recorrente, ela concorda com a aplicação do inciso 1 do 173, discordando apenas com relação ao termo inicial da contagem do prazo, e após a análise eu estou de acordo com o voto do relator, uma vez que o termo inicial, ele no caso, é a data da transmissão, porque a gente está tratando de multa em razão da compensação considerada não declarada, né? E então se considera a data da transmissão. Então eu acompanho o relator. Ok, Cíntia. Presidente, tem um componente novo na turma aí, né? A conselheira Lara. Como é que a gente... Resumo da situação, Pedro. Tem um resumo? Tá ok. Por gentileza. Lara, trata o auto de auto de infração, né? De multa isolada pela compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrente de compensação não declarada, né? Deixa eu ver o que mais. Pelo demonstrativo de multa, o contribuinte apresentou impugnação, preliminarmente defendeu ter decaído o direito da fazenda pública, né? Que foi essa questão que sentiu as coisas. Pedro, travou, Pedro? Citou aí. Pedro. Direito da Fazenda Pública. Pedro.
lançar as multas do setor. Iniciou-se em 1º de janeiro de 2006, em 31 de dezembro de 2002. Você travou. Nós não te ouvimos. Travou. Tá. Eu vou mudar de conexão aqui. Tá complicado essa conexão aqui da Receita. Estão me vendo, né? Estamos te vendo. Só mudar aqui agora. Então, preliminarmente, ela alega essa questão da decadência, né, da Fazenda Pública lançar multa aqui. Questionada. Quanto ao mérito, defendeu a não aplicação da multa isolada, uma vez que teria parcelado os débitos, né? Objeto de compensação com acréscimo de moratório de 20%. Isso também seria um dos argumentos dele no mérito. O que mais? Também disse que não teria ocorrido dolo, fraude ou sonegação, né? Que não ensejaria a aplicação da multa. Isso. Está mais uma vez reclamando defende que para a questão não se configura qualquer. Ele cita aqui algumas coisas da retroatividade benigna, como eu falei na impugnação, ele questiona a retroatividade benigna, mas não questiona no recurso voluntário, mas de qualquer forma não se aplicaria esse caso, no caso de compensação não declarada. Certo? Aí foi negado o provimento à impugnação, né? Foi considerado improcedente, e tem o voto aqui. Acho bom ler o voto de novo, não, presidente? Oi? Qualquer coisa eu posso ajudar, que eu fiz vista também, tá fresco para mim, Pedro. Pedro, que já foi lido o voto, visto o voto. Mas está num novo componente, não necessita ler de novo? Não necessita. Está no lar aí? Não? Tá ok, então. Ô, Thaís, você poderia resumir para a Lara? Daí você vê, Pedro, se achar que falta alguma coisa também. Porque eu vi isso esses dias, porque eu fiquei com a dúvida com relação ao prazo decadencial da multa isolada também, então eu acabei revendo. Que no fim o processo se cinge a isso. Até se você for na emenda aqui proposta pelo Pedro, Lara, você vai ver que as outras coisas ficaram ao longo do processo, tá? O que restou aqui, qual que é o núcleo duro do que precisa ser decidido. Se o direito do fisco lançar essa multa isolada por declaração de compensação não declarada, está decaído ou não. E daí a dúvida que surgiu no mês passado, e foi um pouco eu que até já vou aproveitar e fazer as minhas considerações, presidente, posso? Porque é isso, né? A questão é qual é o prazo. Ou não, deixa para depois. Não, deixa para você fazer no seu voto, tá? Então tá bom. Voto. É esse que é o... mas não vai discutir? Não, a gente já está no voto. Está votando já. Já foi feita a discussão na semana passada. Foi pedido vista. Quando pede vista, a gente não retoma a discussão? O Pedro já votou. Mas o Pedro é o relator. Sim. Então, daí a Cíntia... Eu achei que a gente ia discutir ainda, por isso que eu não falei nada em seguida do que a Cíntia falou. Eu fiz vista desse processo também, eu olhei. Sim, mas nós estamos já na parte do voto. É esse que é o negócio, a gente já está no voto. Né? Como ninguém votou ainda, a pessoa que votou poderia mudar a sua opinião. Né? Mas a gente já está na fase do voto. Mas presidente, como tem uma conselheira que não participou da última sessão, não seria adequado explicitar mais o voto ou ler ele todo também? Tá, então vamos ler o voto novamente, mas a fase de discussão já passou, Thaís. Né? Eu tinha entendido que... Então nós vamos retomar toda a análise. A questão da vista é... que eu tinha entendido que nesse caso específico ninguém tinha votado, porque o Pedro é o primeiro, né? O Pedro é o decano. Sim, então, na verdade, ele fez a leitura do voto dele. E daí iniciou-se as discussões, e nas discussões foi feito o pedido de vista. Não é isso, não? Não, sim. Sem dúvida mesmo. Vista. E agora a Cíntia fez o voto vista. Já leu e já votou. Então, mas do voto vista não pode discutir mais, é isso? Eu não sabia mesmo, estou em dúvida. Não, a questão é que agora é voto, agora não é discussão, Thaís. Né? Entendi. Eu achei que quando a pessoa traz a vista, que a vista é para discutir, né? Então ela traz a discussão.
Na verdade, a vista é para a pessoa formar a convicção dela, né, e fundamentar o voto, porque a discussão ela já houve, em tese seria isso. Mas eu concordo com o Pedro, então, Pedro, ler novamente o voto, reler o voto, né, apesar de eu entender que essa parte já foi vencida também, né. Da mesma forma que não cabe mais sustentação oral do patrono, por isso mesmo ele é acompanhamento e tudo mais, porque toda essa fase é para trás, né? Essa fase no mês passado. Né? Mas, presidente, de repente, assim... Para não prejudicar o entendimento, nenhuma... Né? Pode ler, então, reler. Pois bem, então eu vou ler. Então, para não haver prejuízo para a conselheira que está presente. Quarto, lei 10.855. Sim. Eu já dei uma olhada, como a gente terminou mais cedo, eu dei uma olhada no seu voto. Você pode ir aos pontos principais, eu também conheço essa matéria. Você vai no fulcro da coisa para abreviar para os demais conselheiros. Porque eu dei uma olhada, a gente terminou mais cedo pela manhã, e eu dei uma vista nos processos. Oi? Minha preocupação era essa, de você ter conhecimento sobre o conteúdo do processo. Mas como você leu, eu acho tão dispensável a leitura, então. Já que a conselheira... Sim, se você quiser ir nos pontos, a Thaís estava resumindo, e eu acho que o resumo está suficiente, porque eu dei uma olhadinha na pauta da tarde. Então, eu vou dar uma resumida rápida aqui. Essa questão da decadência, né, que foi suscitada, né, eu entendi que não havia decadência da multa isolada. O contribuinte discorda sobre o termo inicial de contagem do prazo, né, ele acha que deveria ser utilizado a data do fato gerador do tributo, e eu entendo que pela aplicação do 173.1 se aplica o prazo de 5 anos, da data do termo inicial seria a data da transmissão da declaração, né, que foi que gerou o fato da penalidade, o fato gerador da penalidade, né. Então não estaria decaído o direito de lançar multa, né. Com relação, deixa eu ir mais para frente. Essa data da transmissão. Ele solicitar também que fosse utilizado como data do termo inicial umas DACONs, umas DECOMPs que ele entregou em papel, né? Mas eu não acato essa argumentação dele, porque inclusive a época da ocorrência dos fatos, né, o instrumento previsto para a legislação era o meio eletrônico, não era em papel, certo? Quando ele transmitiu. Outra coisa, da minha forma, teve algumas matérias também que ele suscitou em sede de recurso voluntário, mas ele não tinha suscitado na impugnação, né, essas questões aqui, o item 3.3, direito intertemporal e regramento aplicável às compensações, impossibilidade de aplicação da multa isolada para pedidos anteriores, certo? Deixa eu ver mais o objeto de alteração. A necessidade de configuração de fraude. Isso, também. Se fosse previsão legal, digo corretamente, tá. No caso de denúncia espontânea também, ele alega a denúncia espontânea, né, que eu entendo que não houve a denúncia espontânea, não fica configurado esse instituto no caso concreto, né. Ele fala também do bis in idem, da multa de mora e a multa isolada lançada, né. Eu digo que o fundamento de cada uma é totalmente diferente, são fundamentos diferentes, né? Uma de caráter punitivo e a outra
e a outra correção do débito, né, do crédito tributário, e podem as duas coexistirem perfeitamente, né, sobre os mesmos débitos, mas com motivações diferentes, como já esclarecido. E aí eu nego o provimento ao recurso voluntário. Eu concluo o voto com negativa do provimento. Só okay? Mais uma vez, Thaís, a questão é que quando a Cíntia pediu vista, ela só pode pedir vista no momento do voto, então ela já estava votando, é só isso. Entendi. Para evitar qualquer problema, qualquer direito de defesa, eu abro novamente, assim, eu peço desculpas, vou abrir para o debate, depois você faz novamente o seu voto vista. Estou aberto, então, para debates. Bom, quando a gente começou o julgamento desse processo no mês passado, eu fiquei em dúvida justamente com relação à parte que eu estava enfatizando, que é da decadência do direito do fisco lançar a multa isolada. Porque eu não estava me lembrando de julgar isso antes, né? E, na verdade, quem fez falta aqui foi a conselheira Maria Aparecida, que saiu faz pouco tempo, porque eu fiz uma pesquisa aqui na jurisprudência da turma, e nós julgamos isso, só que julgamos em 2016, então faz muito tempo e eu não lembrava. Ela, por ter sido a relatora, provavelmente lembraria. Tá? Estou falando do acórdão 3402-003-312, de setembro de 2016, com a seguinte ementa, tá? A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação considerada não declarada é regida pelo disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN, vez que não se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação a que se refere o artigo 150. Esse julgamento foi unânime, eu fui olhar e eu não mudei o que eu votei aqui. Na época, a composição da turma era totalmente diferente, né, mas eu já estava lá. E por que eu fiquei incomodada na hora que a gente começou a julgar esse processo, que eu não lembrava, né? Porque, em tese, quando a gente está falando de CTN, a gente está falando de decadência de tributo, né? A gente não está falando de decadência de multa, né? De penalidade, que lá no começo do CTN isso é bastante separado, né? E, então, eu estava em dúvida se era o artigo 173 mesmo que se aplicava, se eventualmente a gente não iria para aquela regra residual de decadência daquele decreto de 1932, super antigo, tá? E eu superei o meu problema em relação à aplicação do artigo 173, por quê? Porque, na verdade, é o 150, parágrafo 4º, que fala que é do fato gerador do tributo que se conta o prazo, né? Quando você vai para a regra do artigo 173, ele fala do crédito tributário. E a expressão crédito tributário, ela abrange muito mais coisa, né? No final, o crédito tributário é tudo que vem para o processo administrativo fiscal, né? A própria penalidade por descumprimento de obrigação acessória se converte no crédito tributário, né? No total, conforme o artigo 113 do CTN. Mesmo as outras matérias um pouco mais tangenciais aí que um direito antidumping, no fim, aqui está sendo tratado como crédito tributário quando a gente está submetido ao PAF. Então, eu acho que a regra do artigo 173, ela comporta aqui a questão da multa isolada sem a gente precisar ir para essa regra residual de decadência, que é o decreto de 32, tá? Daí, qual que seria a discussão? Então, então é 173, concordei. Beleza, daí qual que seria a discussão, que é o que eu estava achando quando a gente começou o julgamento no mês passado. Qual é o dies à quod? Quando se conta o prazo, né? O primeiro dia do exercício seguinte a quê? Porque o que seria possível de discussão, na minha opinião? Se conta do momento que o contribuinte transmite a declaração, ou se é do momento em que a fiscalização emite o despacho, tratando daquela compensação pedida, né? Só que essa segunda hipótese acaba redundando num prazo de 10 anos, né? O que não parece que faz sentido. E, de acordo com o que o próprio Pedro colocou no voto, eu acho que é esse o ponto, assim, que é legal de ser trabalhado, é que é a transmissão da declaração que é o fato gerador, digamos assim, da compensação, né? E é a partir daí que o fisco precisa se movimentar, seja para homologar, para não ter uma homologação tácita, seja para fazer um auto de infração para cobrar uma multa isolada, se for o caso, tá? E é essa a jurisprudência do CARF, tá? Não só para multa por compensação não declarada,
mas também tem bastante precedentes da primeira sessão com relação à multa por cobrança das estimativas de imposto de renda e tal, que daí não tem o tributo a cobrar mesmo e só a multa isolada, né? E sempre se aplica o artigo 173, inciso 1 do CTN. Tá? Então, na verdade, é bastante tranquila a jurisprudência e sempre se contando do momento da transmissão da declaração. E eu fiquei ainda mais tranquila quando eu vi que, na verdade, o que o contribuinte estava pretendendo aqui nesse processo, especificamente que a gente está tratando, que, na verdade, se contasse a decadência do fato gerador do tributo. Então, não era nem a discussão proposta na defesa, não foi nem essa diferenciação entre o momento da declaração e o prazo que a fiscalização teria para emitir o despacho. O que se pretende é que a data dos débitos que estão naquela declaração fossem contadas como dias a qual, o que para mim não tem cabimento. Então, eu estudando melhor a matéria e concordei integralmente com o que o relator colocou no voto dele. E só citando mais um precedente da 3401, que é a sala que, quando a gente está em Brasília, está na nossa frente, né? Hoje não está mais, mas é o mesmo entendimento, aqui um julgamento mais novo, do dia 21 de junho de 2018, por unanimidade também, de relatoria do conselheiro Leonardo Branco, acórdão 3401-005-116, mesma coisa, compensação não declarada, aplicação de multa ao termo inicial da entrega da declaração de compensação, contando-se o prazo pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, presidente, me alonguei um pouco, mas é porque eu fiquei bem interessada, como se discutia qualquer discussão disso no final das contas, mas com todas essas considerações, eu acompanho integralmente aí o relator. Oi, Thaís, você não está votando ainda. Eu estou discutindo, desculpa, é verdade. Então, com essas considerações aí, o que seria uma divergência acabou não sendo, então eu estou concordando aí, tá, turma? Mais algum esclarecimento dos demais membros do colegiado? Podemos, então, por voto? Então, conselheira Cíntia. Bom, como eu havia mencionado, e o conselheiro Pedro também consignou aqui no seu voto, né, a própria recorrente concorda com a aplicação do artigo 173, inciso 1. Então, isso nem é questão controversa. A questão controversa é o termo inicial. E justamente como ressaltado pelo conselheiro Thaís também, né, e muito bem consignado aqui pelo conselheiro Pedro, o fato gerador aqui da multa é a transmissão do pedido, da declaração. Então, de qualquer maneira, o termo inicial é a data da transmissão, conforme aqui, que foi em 26/4/2006. Então, eu só vou ressaltar aqui no voto do relator a conclusão. Assim, tendo em vista que a declaração de compensação foi transmitida em 26/4/2006, o prazo inicial foi em 1/1/2007, encerrou em 1/1/2012, e o lançamento, a ciência ocorreu em 21/9/2011, então resta afastada a decadência. Só aproveitando, com relação ao argumento que eu... Só pegando aqui, a parte, ela alega que havia pedido anterior, né, declaração de compensação anterior, e que teria que ser considerada nesta análise da decadência, né, mas aí o conselheiro Pedro também consignou aqui, eu peço licença para fazer a leitura rápida. Entendo que não cabe mais se discutir no presente processo de multa isolada questões afetas ao processo de compensação, inclusive foi decidido definitivamente. Então, por isso que ele está considerando a data dessa transmissão aqui, e não dos processos mencionados pelo recorrente. E, por fim, com relação à questão da necessária configuração de fraude, das situações enquadradas no artigo 71 ou 73 da Lei 4.512/64, considerando também a data da transmissão, né, e a partir do artigo, a partir de 30/12/2004, né, passou a ser considerada a aplicação dessa multa para, além das questões com relação à fraude e intuito doloso,
a aplicação da multa em caso de compensação não declarada. Né? Então, por todas essas razões, eu acompanho integralmente o relator. Ok, Cíntia. Renan? Acompanho o relator, presidente. Ok, Renata? O relator. Lara? Eu vou acompanhar o relator, presidente, porque considero realmente que o dia ZECOL aí é a data da transmissão da declaração. Está havendo uma confusão, acho que pela defesa, porque o fato gerador da multa não é o mesmo fato gerador do tributo, certo? São dois fatos geradores diferentes. Então, o dia ZECOL aí realmente é da transmissão da declaração. E também não considero que as multas se confundam, porque também o fato de gerador é diferente das multas, da multa de mora também, a multa prevista, que é a chamada multa isolada, que é essa que está em análise. E também, terceiro, não considero que seja necessária a configuração de fraude para a imposição da multa em questão. Tá certo? Então, vou acompanhar o relator na íntegra. Ok, Lara, obrigado. Sabrina? Acompanho o relator. Ok, agora sim, Thaís. Presidente, já fiz as minhas considerações, eu vou acompanhar o relator, e só para esclarecer que a dúvida foi toda posta, colocada e discutida pelo colegiado, tanto no mês como agora, porque quando a gente está falando de decadência, a gente está falando de matéria de ordem pública. Então, saber qual é o preciso prazo decadencial, mesmo que o contribuinte não tenha especificamente, às vezes, defendido um outro dispositivo ou alguma coisa, é sempre relevante. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator. Ok. Eu também acompanho o relator na íntegra. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento do Dr. Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, OAB Pernambuco 27646. Julgamento iniciado em 24 de setembro de 2020. Ok, doutor, obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Próximo item da pauta, item 17, Atlantic Energias Renováveis. É um processo de minha relatoria, um IOF, que está retornando de diligência, só que a PFN solicitou retirada de pauta. Então, ele foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Próximo item da pauta, item 18, Credeal Manufatura de Papéis Limitada, vai ter acompanhamento também, e eu peço ao apoio, convidar a doutora Camila Gonçalves de Oliveira a ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 18 da pauta, doutora Camila. Todos iguais, sim. O processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, senhora. Seja bem-vinda novamente à nossa turma. Então, tem a palavra a conselheira Cíntia, os itens 18 a 23 da pauta, Credeal Manufatura de Papéis. Sim. Trata o presente recurso, trata de recurso voluntário interposto contra o acordo proferido pela segunda turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e manteve as seguintes glosas realizadas em despacho decisório. Todos os itens referem as mesmas glosas, foram consignados cada em seus respectivos despachos relacionados em cada voto. Por bem sintetizar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduz o relatório da decisão recorrida. Trata-se de um presente de pedido de ressarcimento de IPI, referente ao quarto trimestre de 2007, conforme Perdicomp. A autoridade fiscal, analisando o referido pedido, identificou que a interessada apropriou-se de crédito de IPI sobre embalagens de transportes e entradas de mercadoria que não dão direito ao ressarcimento. O despacho decisório acatou a alegação da autoridade fiscal, materializando a glosa dos valores apontados às folhas 164, cuja ciência a interessada obteve em 14 de 10 de 2003.
Resignada, apresentou a manifestação de inconformidade e deduziu que, entende que as caixas de papelão e o plástico devem ter direito a crédito de IPI, pois, tendo seus produtos, está dando uma referência. Está ruim a sua conexão, Cíntia. A minha? Para todo mundo está ruim? Eu estou escutando a voz dela. O som está com eco, né? Metálico. Será que melhorou? Nessa fala sua, sim. Eu acho que eu tinha algum microfone aberto, então. Provavelmente era o meu. Sim, é. E então, doutora Camila? Eu não tenho jeito, né, Thaís? Entende que as caixas de papelão e os plásticos stretch devem conferir direito de crédito de IPI, pois vendem seus produtos a grandes atacados, onde estes é que fazem a distribuição no varejo, se utilizando da mesma embalagem. Como não sabemos de que forma será feito o repasse desses produtos, considerando essas embalagens como parte do custo do produto, conforme demonstrado nas engenharias dos mesmos, conforme ficha técnica e foto dos produtos apresentados. E o próprio pé de compra já fez a exclusão dos créditos que são oriundos de outras compras não destinadas à produção. O acordo recorrido ele foi proferido com a emenda reproduzida no relatório. A contribuinte recebeu a intimação pela via postal em 22/9/2014 e apresentou recurso voluntário por meio de protocolo físico em 22/10/2014, pelo qual pediu pela reforma parcial do acordo, com integral homologação do crédito ou, sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência, o que fez, em síntese, com os seguintes argumentos. Pediu pela manutenção dos créditos originados das despesas com aquisição de filmes trash para condicionamento, uma vez que o objetivo seria a segurança e integridade das mercadorias. Nós estamos tratando sobre cadernos, agendas escolares e papel pautado em folhas soltas. O filme trash é utilizado para fixar as caixas de produtos prontos nas caixas de papelão, resultando em despesa intrínseca à atividade fim da contribuinte, bem como enquadrando no conceito de mercadoria de embalagem que possibilita a utilização do crédito de IPI. Foram excluídos os créditos oriundos de outras compras não destinadas à produção, como, por exemplo, aquisição de máquina e devolução de produtos. O valor que for pleiteado é inferior ao saldo credor decorrente da exclusão realizada, e sucessivamente requer a conversão do julgamento em diligência para que seja verificado se os créditos apropriados que não foram utilizados na produção foram devidamente excluídos do crédito pleiteado em pé de compra. Através do despacho de folhas 311, os autos foram encaminhados para análise e julgamento. É o relatório. Passando ao voto. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Aqui é uma resolução, né? Eu vou pedir licença para ler, não é muito extensa, mas para melhor compreensão. Conforme relatado, a análise do litígio versa sobre a controvérsia quanto à possibilidade de manutenção dos créditos originados às despesas com aquisição de filme, stretch, bem como exclusão do pé de compra de créditos originados de outras compras não destinadas à produção. Inicialmente, cabe destacar que, com relação aos créditos que não têm origem em insumos para industrialização, a recorrente argumentou que procedeu à exclusão de tais créditos, como, por exemplo, a aquisição das máquinas e devolução de produtos. Argumentou ainda que a autoridade fiscal não identificou no pé de compra que o valor que fora pleiteado é inferior ao saldo credor, restando comprovado que a glosa deve ser desconstituída. Me chamou a atenção aqui uma planilha anexada em recurso voluntário, eu colacionei integralmente para o colegiado analisar. Essa planilha se refere a todos os itens que foram pautados, né? O caso aqui específico é com relação ao quarto trimestre. Né? Aqui ela está apontando o mês de referência, o valor que foi excluído e o crédito que tinha o crédito que foi lançado em pé de compra. Por sua vez, a fiscalização ela justificou a glosa com a seguinte conclusão: analisando os pedidos,
os PERD-COMPs correspondentes ao terceiro trimestre e ao quarto trimestre de 2007, verifica se foram incluídos valores que não haviam sido contabilizados como entrada de mercadoria ou comercialização, e, portanto, não podem ser reconhecidos como créditos enquanto outros créditos não ressarcíveis. Abaixo, a ela apresentou uma tabela com relação aos CFOPs, né? E ela concluiu que, no caso da Credial, ocorre um acúmulo de crédito devido ao tipo de operação que a empresa está desenvolvendo, recebe produtos para comercialização que não apresentam motivo para ressarcimento, conforme acima, porém, como a empresa passou a transferir todos esses produtos de comercialização para as filiais com suspensão de imposto, ou seja, sem registrar débito para saída, com exceção de um mês em 2009, está ocorrendo um acúmulo de créditos fiscais derivados dessa modalidade de trabalho adotado pela empresa. Verificando os valores apontados em recurso voluntário, através da planilha acima colacionada, há elementos que aparentemente poderiam possibilitar a procedência do pleito em referência, motivo pelo qual deve ser oportunizada a análise dos créditos apontados como excluídos. Aplica-se aqui, no caso, o princípio da verdade material, né? Eu fundamentei por essa aplicação, com relação também à aplicação da Lei 9.784/99, e o artigo 18 do Decreto 70.235, e fundamentei com doutrina e decisão do CARF. Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo e atendendo ao pedido da recorrente, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência para que sejam tomadas pela unidade de origem as seguintes providências: intimar o contribuinte para oportunizar a apresentação de documentos complementares àqueles já trazidos aos autos, passíveis de demonstrar cabalmente os valores apontados em recurso voluntário como excluídos do PERD-COMP, e analisar os créditos pleiteados em PERD-COMP e valores apontados em informações fiscais que embasaram o despacho decisório, comparando com a planilha indicada em recurso voluntário e documentos acostados aos autos, bem como a comprovação que eventualmente será apresentada pela recorrente, elaborando o relatório conclusivo sobre a exclusão dos valores originados de insumos não destinados à produção. Intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorne os autos para julgamento perante este colegiado. É a proposta de resolução. Eu fiquei na dúvida com relação a esta glosa, porque é o que pese a fiscalização ela ter apontado aqui os CFOPs, ela ter justificado a forma como a contribuinte estava comercializando, estava acumulando esses créditos, mas diante dessa planilha apresentada e considerando a documentação que já consta dos autos, eu entendi por bem esclarecer esse ponto. Ok, Cíntia, são todos? Até o 23? A mesma situação, inclusive, essa planilha apontada no recurso voluntário, ela é reiterada em todos. Ok. Então, proposta de diligência da conselheira Cíntia. Pedro? Deixa eu tirar uma dúvida, presidente. Sim. Cíntia, eu estava vendo aqui que a matéria questionada aqui é aquele filme, como é que chama? Streck, né? Streck. Uhum. Streck. O ADRJ deu provimento com relação a essas glosas, né? Quais foram as outras glosas que permaneceram? Já que ela deu provimento com base no parecer normativo 224, né? 72. E o que foi que permaneceu na lide aí que o contribuinte está questionando? Tem aqui no final, deixa eu só pegar aqui no outro voto. Só um minutinho que eu não estou recordando. Material de embalagem, né? Aquisição de material de embalagem. Material de embalagem e com relação a essa utilização. São insumos que não foram utilizados no processo produtivo, diretamente no processo produtivo, doutor Bispo. Exatamente. Mas não são... sobre isso. E que foram excluídos... São outros insumos, não são esse filme, não, né? Não. O slete é material de embalagem. Desculpa, doutora Cíntia. Eu imagino. A controvérsia ela persiste porque a parte alega que
lançou no Perdicomp os valores já excluindo aqueles créditos que não seriam ressarcíveis. E a fiscalização entende que foram incluídos tais créditos. Então, essa é a divergência, então é o motivo da resolução. Ok. Ok? Mais algum esclarecimento, gente? Então vamos lá, Pedro, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Acompanho a relatora, presidente. E Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Acompanhou o julgamento a doutora Camila Gonçalves de Oliveira, OAB-DF 15791. Obrigado, doutora. Até a próxima oportunidade. Obrigada, doutor, e desculpa aí a intromissão aí no meio do julgamento. Ajuda. Um abraço, boa semana. Tchau, tchau. Presidente, eu acho que na hora que o senhor anotou, colocou relator e não relatora, pelo que você leu agora. Dá uma olhadinha. Foi? Só para avisar para todos, né? Quando está saindo, já tem 2 meses que está saindo tudo no masculino, a culpa não é minha, não, tá? Eu já vi. A Sabrina virou homem faz 2 pautas já. Mas aí eu reclamei e aí a Rosa me explicou que o sistema lá do e-processo que está fazendo está só o gênero masculino. Então... Mas eu corrijo tudo nos meus acórdons, ela pro feminino e ninguém reclama, não. Que machismo, né? Eu acho um absurdo. Só um segundo. Os termos do voto da relatora, que foi a Cíntia, né? Na verdade, eu li, Thaís, não tinha escrito, não, agora que eu escrevi. Para ver se a gente estava atento, né, presidente? Isso aí, tá vendo? Tranquila. Só copiando o resultado aqui para os demais. Próximo processo 24, 25, 26, 27 e 28, Apelúcio Comércio e Exportação Eireli em recuperação judicial de minha relatoria. Opa! Ô, Cíntia, você está me vendo? Ficou preto. Eu? Opa! Não, tá todo mundo preto. É você. Agora só a Thaís que apareceu. A sua conexão que tá ruim, presidente, está todo craquelado, assim. Vou sair e vou entrar de novo, porque a minha relatoria é só um instante. E agora? Agora tá 10. 4 usuários de internet fazendo vídeo aqui em casa, aí fica difícil. 4 adultos trabalhando. Né? Gente, esse caso ele é bem simples, é falta de prova, em pedido de ressarcimento de IPI. Vamos abrir o final 18, que o 25, 26, 27 e 28, eles são idênticos. E o outro tem uma pequena diferença, mas o resultado é o mesmo. Então, eu peço para vocês abrirem um que é final 18. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Juiz de Fora. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, nesse valor grande que vocês estão vendo aí, relativo ao 4º trimestre de 2001, indeferido por intermédio do despacho decisório de folhas 2, emitido eletronicamente, mas antecedido de procedimento fiscal. Baseou-se o ato decisório na existência de pedido anteriormente formulado pelo contribuinte no processo tal,
Este último já teve o acordo proferido pela terceira turma da DRJ de Juiz de Fora. Então, trata-se, portanto, de matéria já apreciada pela autoridade administrativa. Quanto à decisão, foi proferido o despacho decisório, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade para alegar que são créditos diferentes dos solicitados em cada processo. Quanto ao primeiro requer crédito presumido de IPI, no segundo é crédito básico. Além disso, pleiteou autorização monetária. Tendo em vista que à época da transmissão do primeiro PEDECOMP não havia restrição à petição parcial do saldo credor do trimestre, o que veio acontecer apenas com a publicação da N728, propôs o retorno dos autos à DRF para que lá seja verificado, para que lá se verificasse, né, a legitimidade do saldo credor pleiteado. A proposta foi acatada pela DRJ. Chegados os autos da DRF de origem, o contribuinte foi intimado nos seguintes termos. O importante aqui é que foi intimado a apresentar prova e não apresentou nada. Passado o prazo para atendimento ao pedido de esclarecimento, sem que o contribuinte se manifestasse, foi elaborada a informação processual número tal, dando conta do não atendimento à intimação e se posicionando a DRF Varginha pelo não acatamento à petição do contribuinte. Ainda assim, foi concedido prazo para que o contribuinte apresentasse razões adicionais de defesa, mas, entendendo a DRJ de Juiz de Fora, o contribuinte não havia apresentado razões adicionais, devolveu os autos para julgamento. Foi elaborada a decisão, apresentando o acórdão tal, foi dado a conhecer que o contribuinte havia apresentado razões adicionais que foram juntadas. Retornaram os autos novamente à DRJ para apreciação das novas provas. A DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente questão probatória. O contribuinte regularmente cientificado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, pleiteando a reforma e o deferimento do seu crédito com as seguintes alegações. O sistema de leitura do PEDECOMP da Receita, ao proceder à verificação, ignorou o ressarcimento referente ao crédito prazo de IPI, não reconhecendo o crédito solicitado. O pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI foi feito na forma manual, no papel, e o pedido do crédito prazo foi feito de forma eletrônica. No entanto, o PEDECOMP foi indeferido. Deve ser feita uma análise correta de todos os pedidos para o quarto trimestre, e atualmente a jurisprudência do CARF tem entendimento da aplicação da taxa Selic. Aí é o relatório. Por voto, o recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual se conhece. Conforme relatado, taxa de pedido de ressarcimento de IPI, 4 trimestre de 2001, no valor de R$ 4.352,74, indeferido por intermédio do despacho decisório emitido eletronicamente. A recorrente alega que houve erro na apuração, o julgador ACOR confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de ausência de comprovação do direito creditório pleiteado, uma vez que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito requerido. Aí aqui eu transcrevo o voto lá da DRJ. Minhas palavras, com efeito, não obstante ter sido intimado para apresentar os documentos que comprovem o suposto crédito pleiteado, será do credor do IPI, o contribuinte não acostou na primeira peça de defesa prova documental acerca do direito requerido, limitando-se a informar que não houve análise correta de seus pedidos de crédito parte do fisco. Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar que há equívoco no despacho decisório, sem, contudo, comprovar o alegado. Portanto, está claramente de ausência de prova. E aqui eu falo, vamos da prova. Destaque a nível dos elementos comprovadores dos fatos alegados, é impossível reconhecer a legitimidade do crédito contribuinte, e assim sendo, mantém-se a denegação do saldo credor, os termos constantes do despacho decisório e também da decisão recorrida. E também a Selic, você não tem crédito, você não tem Selic. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Total ausência de prova. Esse é o item 25, 26, 27 e 28, eles são idênticos. Né? Algum esclarecimento? Podemos votar? Então, Pedro, como vota? Acompanho o relator. Cíntia? Acompanho o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Lara? Vou acompanhar o relator, presidente. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho.
Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Peço só um minutinho. Agora, deixa eu ver o que o outro é diferente. Eu já vou para o voto, tá? Porque no voto eu trato disso. Mas a situação é a mesma coisa, falta de prova e alegação geral. Então, conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI. Esse é o final 40, tá, gente? Ressarcimento de IPI combinado com declaração de compensação, suportando crédito presumido de IPI de 30.493,36 relativamente ao primeiro trimestre de 2006. A recorrente alega que houve erro material nas declarações eletrônicas de compensação transmitidas. Presidente, me perdoa. Pois não? Mas deixa eu falar agora que você acabou de começar, eu vou precisar de 5 minutinhos aqui. Ótimo, a gente fala. Pode? Pode. Tá, desculpa. Não, ok. Então, 24 está pendente, eu vou ler novamente. Ok. Tá bom. Obrigada. 5 minutos, 10 minutinhos para todo mundo ficar feliz. Joia. Obrigada. Retorna às 15h10, com o meu voto no item 24. Obrigada. Vai interromper a gravação? Desculpe, Janaíne. Interrompe a gravação, por gentileza.